Bom dia, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Aqui estamos juntos para mais uns momentos de reflexão em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu me chamo Terezinha Ribeiro, né? E hoje nós vamos estudar o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 1, 2 e 3, que fala: conhece-se a árvore pelos frutos. A gente está terminando uma série de palestras, de estudos, que nós, junto com todas as outras casas do 28º CEU, que é o 28º Conselho Espírita de Unificação, junto com as casas co-irmãs da região de Campo Grande, tiramos esse mês como se fosse o mês de Kardec, em alusão ao seu aniversário. Então, essa é a última das nossas palestras em relação a esse tema, né? Um dos nossos últimos estudos em relação a esse tema. Agradecendo desde já a todos que se dispuseram a nos ajudar, a congregação, a fazer parte desse movimento de homenagem a Allan Kardec, que é o codificador da doutrina dos espíritos. Então, eu vou ler uma página do livro Fonte Viva, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a página 63, que tem tudo a ver, inclusive, com o tema que nós vamos estudar hoje. Nesse Conhece-se a árvore pelo fruto. Que está... eu esqueci de falar o tema: haverá falsos cristos e falsos profetas. O nome da página, o título da página é Diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus. Está lá em João, no capítulo 13, versículo 35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que de alguma sorte se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna, através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos a cada dia. Distribui o tesouro do bem, por intermédio do verbo consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa tecnologia e pedir que nos envolva
para que nós possamos ter momentos de reflexão que possam encher o nosso coração e as nossas mãos de bem, Senhor, para que possamos viver conforme o Teu Evangelho. E, conforme eu falei no início, a gente está fechando um ciclo, né, de palestras em alusão a Allan Kardec. E a gente sabe que Allan Kardec foi o codificador da doutrina dos espíritos. Ele juntou, né, todas as informações que os espíritos passaram e nos legou todos esses 5 livros, o Pentateuco Espírita, do qual nós extraímos os conhecimentos, do qual nós nos valemos para compreender os ensinamentos de Jesus Cristo. E sendo que e hoje a gente vai falar sobre os frutos que esse trabalho nos oferece nos dias de hoje. Porque, na realidade, o próprio Cristo fala, né, que a gente conhece a árvore pelo fruto. E aí a gente se pergunta, né, não sei se cabe nem a gente perguntar, se valeu a pena o esforço de Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. E aí a gente só vai compreender esse esforço dele de acordo com os frutos que a gente tem hoje. A gente tem hoje, principalmente na vida de cada um de nós, é uma pergunta que a gente deve se fazer internamente. O que realmente valeu a pena? O que realmente mudou? O que realmente eu consegui modificar dentro de mim para melhor a partir do momento que eu tomei conhecimento dos ensinamentos que os espíritos trouxeram para a gente. E aí, lá em Lucas, no capítulo 6, ele fala assim, que a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cacho de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O mal tira as mais do mau tesouro do seu coração. Portanto, a boca fala do que está cheio o coração. É óbvio. E aqui na página que a gente acabou de ler, né? Ele fala dessa diferença, de que muitas das vezes a gente tem uma capa e essa capa, muitas das vezes a gente coloca ela durante toda a nossa vida, com a capa daquele que fala bem, daquele que escreve bem, mas que ele não produz bons frutos, né? Porque os bons frutos virão do coração, daquilo que ele exala realmente. E a doutrina espírita vem nos falar principalmente dessas vibrações, porque muitas das vezes a gente percebe, principalmente quando a gente tem assim algum problema com uma outra pessoa, às vezes por mais que você queira, né, você queira se mostrar boa, você queira fazer coisas boas, se aquilo não vem do seu coração, até o outro percebe, não é? Quer dizer, então, e o que a doutrina espírita, o que os espíritos vêm trazer para a gente, para que a gente possa mudar isso? Porque muitas das vezes a nossa intenção é de realmente ser uma pessoa melhor a cada dia. E quantas vezes a gente vê tanta dificuldade em conseguir isso, não é? Então, eu lembrei de uma fábula da formiga e da cigarra. Vocês lembram dessa fábula que a gente escutava? A gente, né, cresce, porque se trata de uma fábula tradicional que vem desde lá do início da civilização, e que La Fontaine ele reescreve, aliás, ele escreve, né? Porque antes ela era contada como tradição oral. E aí depois La Fontaine a escreve pra gente e nós a conhecemos hoje. E o que fala dessa fábula? Era a formiga e a cigarra.
Elas eram vizinhas, a formiga, como sempre, ali na sua labuta, no seu trabalho, recolhendo os alimentos, porque ela sabia que o tempo ruim ia chegar. Naquele momento ali era verão, então não tinha problema, e sempre tinha ali a cigarra, que na realidade não estava preocupada com aquilo. A cigarra só queria saber de cantar. Então a cigarra ficava ali cantando, e chega o inverno. Quando chega o inverno, chega o mau tempo, né? Um frio, e a cigarra, o que acontece? Ela vai bater na porta da formiga, porque ela tá com muito frio, ela tá com fome, ela tá com sede, porque ela não guardou nada para aqueles tempos ruins. E a formiga lá na versão original, né? A formiga bate a porta na cara dela e fala: não, eu agora, então, já que você cantou durante esse tempo todo, então agora você canta e dança, porque eu tô bem aqui, porque eu guardei as provisões para o mau tempo. E o que a gente pode tirar dessa fábula, né? O que tem a ver com se conhecer a árvore pelos frutos? É porque a gente fica pensando que a primeira grande lição que nos traz essa fábula e que a gente pode colocar no nosso dia a dia é o conhecimento. Não é nem o trabalho, é o conhecimento. A gente vê que ali naquela fábula, a formiga, ela já tem noção, porque ela conhece o tempo. Ela sabe o que ela está fazendo. Ela não está fazendo aquilo somente para passar o tempo. Ela tem um conhecimento prévio daquilo, né? E o que a gente pode tirar para a nossa vida? É que o conhecimento, a sabedoria, o saber das coisas, o buscar o conhecimento das coisas que podem acontecer nos dias de hoje e que podem te prejudicar no futuro, é a grande lição de Jesus. E é a grande lição que Kardec, né, consegue tirar de todos aqueles conhecimentos que os espíritos passam para a gente e que ele vai passar para a gente também. É o trabalho, é conhecer aquilo, é se conhecer, principalmente se conhecer. É fazer aquela, porque muitos de nós poderíamos, né? Você tem boas condições financeiras, você tem saúde, você tem às vezes até todas as coisas ao teu redor para que você passe a vida cantando, passe a vida na arte, na brincadeira, sem saber realmente o que vai lhe acontecer no futuro. Porque a grande lição ali é o futuro. A formiga, ela tem conhecimento daquela roda, né, que traduz a natureza, de que um dia vai estar sol e que naquele momento ela precisa amealhar, ela precisa se resguardar para os dias onde ela não vai poder sair para poder buscar os alimentos dela. E assim é na nossa vida. A gente precisa perceber quais são os momentos em que a gente tem necessidade ou a gente precisa realmente prestar atenção no dia de hoje para a gente fazer o nosso futuro, porque a gente não sabe o que vai ser no dia de amanhã. Quer dizer, a gente não sabe entre aspas, porque a doutrina espírita e o conhecimento das coisas, o conhecimento no mundo espiritual, o conhecimento da própria vida vai nos mostrar. A gente vê muito isso no carinho que a gente precisa ter com os mais velhos, não é isso? Quantos de nós, há tanto tempo, como que a gente, quando a gente presta atenção, que a gente vê que os nossos filhos, os nossos netos vão crescer e para se tornarem pessoas de bem, e desde já a gente plantando no coração deles o amor, o que a gente precisa fazer? Fazer com que ele respeite, com que ele ajude, com que ele tenha carinho com os mais idosos. Até porque nós sabemos que um dia ele vai chegar lá. Então, esse conhecimento e essa prática
da gente colocar no nosso dia a dia, na nossa vida, aquilo que a gente prevê lá no futuro, é um desses bons frutos que a doutrina espírita vai trazer para o homem que realmente se coloca com boa fé, com coração, no seu estudo e na prática daquilo que eles vêm nos trazer. Porque o que ele vai trazer aqui? O conhecimento do mundo espiritual, o conhecimento daquilo que você é verdadeiramente, ou seja, um espírito encarnado em experiência. Você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que, por um momento, né? Hoje você é uma alma. Tá aí, né? O espírito junto com o corpo. Eu sou uma alma vivente. Que nesse momento, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar para que essa minha estada aqui seja mais gratificante possível. Seja a mais útil possível. Porque hoje eu tô, muitas das vezes você tem uma posição de ter muitos bens materiais. E o que você está fazendo com esses bens materiais? Muitas das vezes você está usando só para o seu próprio benefício. Mas o que é o meu futuro? O que me reserva mais à frente? O que eu realmente quero? Eu não quero me guardar dos tempos piores. Então, o que eu vou? Será que somente esses bens materiais é que vão me dar esse respaldo, que vão me dar esse consolo? Ou será realmente todas as coisas boas que eu consegui fazer com ele? O que eu faço realmente? O que realmente importa na minha vida? E na fábula, né, da cigarra e da formiga, a gente vê que lá no final, né, a formiga ela bate a porta ali na cara da cigarra, porque a cigarra não quis trabalhar naquele momento ali. É óbvio, eu acho muito interessante que hoje em dia a gente já tem essa noção até para as nossas crianças, né? A gente já tenta contar com um final diferente, fazendo realmente ela compreender que a arte também é muito importante e que na realidade, muitas das vezes, aquele que não tem conhecimento, porque a cigarra, a gente pode levar essa história como se ela ainda não tem o conhecimento necessário das coisas que vão acontecer ao lado dela, dos tempos. Ela ainda não tem essa sabedoria, esse conhecimento prático para a vida dela. Então, nós realmente precisamos dar a mão, a gente precisa ter o quê? Caridade. E aí, no finalzinho da fábula, quando a gente vai contar hoje, né? Eu lembro que tem algum autor que recontou a fábula, e eu sempre contava para as crianças que no final aí a formiga fala: eu lhe dou abrigo sim, minha amiga, porque durante aquele tempo em que eu estava trabalhando, que bom que eu ouvia a sua música. Quer dizer, então, a gente sabe que naquele momento ali, a caridade... e essa caridade de olhar o outro, de compreender a ignorância do outro, de compreender aquilo que ele ainda não entende e que muitas das vezes vai nos fazer mal ou vai deixar de nos ajudar, mas que no fundo, a gente precisa ter o quê? Tolerância e empatia. E são essas coisas que a doutrina espírita vem trazer para aqueles que realmente se colocam e se aprofundam dentro dos seus ensinamentos. Um pouquinho mais à frente, ele fala para a gente se guardar dos falsos profetas, né? Que a gente está estudando hoje o item 1, 2 e 3. Se guardar dos falsos profetas. E a gente acha que os falsos profetas são só pessoas, né? Hoje em dia, a gente, muitas das vezes, até erradamente, a gente aponta o dedo para tantos irmãos que estão aí na função de, muitas das vezes, abrir os olhos daqueles mais incautos e que ainda necessitam, vamos dizer assim, de um trabalho mais material para poder realmente acordar, porque a gente sabe que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu grau de conhecimento,
tem o seu grau de evolução, tanto material quanto espiritual. Então, todas as coisas, na realidade, ele fala aqui, né, dos falsos profetas, conforme falou a lição que nós acabamos de ver, dessas diferenças, né? Existem aqueles que ainda vão se colocar, se utilizar das palavras de Jesus, das palavras do Evangelho para benefício próprio, ou então que vão passar superficialmente nessa missão. Porém, os falsos profetas, na realidade, são aqueles que a gente dá vazão, que a gente dá ouvidos, entendeu? E muitas das vezes, nós mesmos que somos os nossos falsos profetas. Aqui que realmente eu vou dar razão ao materialismo, ao preconceito, à maldade. Todos esses fazem parte da nossa vida, estão na nossa vida. Então, que a gente realmente, que a gente realmente consiga se livrar deles. Mas quando a gente estuda a doutrina espírita realmente com vontade de colocar em prática aquilo que ela propõe na nossa vida, que a gente se esforça para isso, porque aí a gente lembra lá, né, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para vencer as suas más tendências. Todos temos más tendências. E é o esforço que vai realmente abalizar a nossa conduta. Porque ontem eu fazia 3 vezes, hoje eu só faço uma. E amanhã, com toda certeza, com todo o conhecimento que eu tenho, eu vou me aproveitar da minha encarnação para que amanhã eu não cometa mais. E que possa realmente ser colocada como uma verdadeira espírita, como uma verdadeira cristã. Porque aqui, no finalzinho, ele fala assim, existe, no entanto, no trabalho da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. E é esse cooperador diferente que vai ver realmente a influência do trabalho de Allan Kardec, do trabalho dos espíritos, do Evangelho de Jesus na sua vida. Ele distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador sempre que possível. Então, a gente reconhecer que as nossas palavras, muitas das vezes, elas têm um peso muito maior do que as nossas ações. Às vezes a gente está dando um dinheiro, a gente está dando uma comida, mas a maneira como que a gente vai se dirigir à pessoa que está recebendo é que vai fazer a grande diferença, né? Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos a cada dia. O verdadeiro espírita, ele sabe que seu pensamento é vida, que as suas palavras estão impregnadas de vibrações, boas ou ruins, e que a pessoa que vai escutar, a pessoa que vai receber, ela vai de uma maneira ou de outra ser tocada por essas suas impressões. E que os seus atos, né, esses a gente nem fala, os seus atos, eles precisam estar sempre envoltos na bondade, na sabedoria, no conhecimento, porque muitas das vezes a gente se deixa levar só pela emoção, conforme a cigarra, né? E a gente acaba se complicando mais à frente. Escreve coisas edificantes em torno do Evangelho todas as vezes que as circunstâncias lhe permitem, né? Então, quer dizer, as nossas palavras escritas, essas que ficam mais tempo ainda, né, marcadas. A gente tem hoje as redes sociais, onde a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente realmente vai compartilhar, naquilo que a gente vai falar, porque a gente sabe que ali, nem que seja, eu só tenho 10 amigos, mas esses 10 amigos, eles podem, de um em um, replicar para tantas pessoas. Muitas das vezes até naquilo que a gente fala, naquilo que a gente escreve, sobre aqueles que ainda cometem atos tão tristes.
Mas esse cooperador diferente, que ele fala que o cooperador da Boa Nova, que realmente é visto dessa maneira, ele ultrapassa tudo isso. Ele ultrapassa a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem. Quer dizer, então é aquilo que você planta, é aquilo que você semeia. E muitas das vezes, com um olhar, a gente semeia discórdia. Em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec, ela tem como modelo e guia único Jesus Cristo. Então é lá no Evangelho, é naquilo que Jesus, de alguma maneira, exemplificou para os seus discípulos e que eles deixaram para a gente, que o amor está escrito. E a doutrina espírita, como tão bem é colocado, nada mais é que a explicação de tudo aquilo que, de uma maneira ou de outra, durante tantos séculos, ficou tanto tempo, né? Nem séculos. Durante tanto tempo, ficou ali de uma maneira que a gente não compreendia pela ação do homem. Mas hoje, nós homens, que um dia fizemos esse tipo de movimento, de obstruir, de tapar o verdadeiro amor que ali estava escrito e colocado para todos nós, hoje nós homens estamos nos redimindo em todas as situações, em todas as religiões, em todos os cantos. A gente vê com esse novo raiar de uma, por enquanto ainda é consciência. A gente consegue compreender essa consciência de uma maneira muito clara. E daqui a pouco vai ser através dos atos. Não pede recompensa, nem pergunta por resultados. Olha, isso aqui é muito interessante, né? Porque a doutrina espírita, em todos os tempos, a gente sabe que a nossa é uma plantação, é uma sementeira. E que esses resultados não vão depender de todos nós. Os resultados das nossas ações cria resultados que só você conhece, que só Deus conhece através do teu coração, através dos teus sentimentos, daquilo que você exala, né? E aos poucos você vai mostrando resultados. Mas que a gente não espere o resultado do outro. Eu não vou fazer um bem, eu vou ficar esperando que o outro me agradeça. O verdadeiro espírito, ele faz o bem pelo bem. Ele faz o bem porque ele gosta de se sentir bem. Não é? Não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. E aí a gente vai para essa verdadeira colocação do amor que a gente reconhece na própria natureza, né? Que é vamos dizer assim, a natureza é o espetáculo de Deus à nossa frente em todos os momentos da nossa vida, em todos os segundos do dia. A gente observa a natureza e a gente vai observar Deus. Então, que nós possamos nesse mês, fechando essa nossa série de palestras, ter sempre esse agradecimento a Allan Kardec pelo trabalho ímpar que ele fez para todos nós, que ele realizou, um trabalho com sabedoria, um trabalho sem esperar resultados, um trabalho de completo amor, mas principalmente de completa dedicação e conhecimento e busca do conhecimento das coisas que o envolviam. Então, que nós possamos ser verdadeiramente reconhecidos como esses discípulos que muito amam, né? Sermos reconhecidos como espíritas sempre. Eu acho muito interessante que às vezes a gente pergunta, as pessoas perguntam a nossa religião, né? E aí a gente fala assim, eu sou espírita. E aí ele vem, a gente sempre escuta. As pessoas falam assim, mas espírita são pessoas muito bondosas, né? Eu conheço um espírita. Qual espírita que você conhece? Francisco Cândido Xavier. E aí a gente vê que Kardec veio lá em 1857,
se deixar conhecer, né? Apaga o Hipólite e se deixa reconhecer ou conhecer como Allan Kardec, no plano das ideias, principalmente, trazendo para a gente todas essas reflexões, toda essa filosofia que realmente a gente colocando em prática, colocando isso na nossa vida, a gente vai transformar o nosso mundo, a nossa vida e o mundo ao nosso redor. Mas Francisco Cândido Xavier, ele vem colocar em prática, na ação, a doutrina dos espíritos. Através de quê? Da caridade, da benevolência, do amor imensurável. E ele passa a ser, no Brasil, pelo menos até hoje, com grande parte das pessoas, o ícone. Eu conheço um espírita. Qual espírita que você conhece que você diz que é muito bom, que faz muita caridade? Francisco Cândido Xavier. Então, a gente sabe que nenhum de nós quer ficar conhecido no mundo inteiro, nem no Brasil inteiro. Mas que a gente possa deitar a nossa cabeça à noite e realmente dormir com tranquilidade, com a nossa consciência tranquila, de que se alguém lembrar da gente durante o dia, será pelos nossos bons frutos, pelas nossas boas palavras, pelos nossos bons pensamentos, mas principalmente pelas nossas boas ações. Que a gente possa, e esse é realmente o conselho de Santo Agostinho, né? Lá na pergunta, se eu não me engano, 919. De como, eu vou até olhar aqui. (919). Qual o meio mais prático, mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, né? Um sábio na antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E no decorrer da pergunta, ele vem colocando isso pra gente, que no final do dia a gente deveria deitar a nossa cabeça e perguntar sobre todo o bem. Será que eu fiz todo o bem possível que me foi colocado diante no dia de hoje? Que nós possamos ter essa consciência tranquila, assim como Allan Kardec teve, né? E que sejamos reconhecidos como os frutos bons, como frutos que realmente matam a sede, matam a fome e que revigoram a todos aqueles que se acercam de nós. Que nós tenhamos um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, tá? Muito obrigada. Então eu vou antes da gente terminar, fazer uma